Bom dia, a graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um ano. Este ano estamos lendo a versão da Bíblia King James 16:11. E nós estamos aqui há 20 anos lendo, compartilhando e levando a palavra de Deus como ela é até o teu coração. Sem perca de tempo, para o dia de hoje, dia 10 de agosto, há 222 dias, desde 1º de janeiro deste ano até o dia de hoje, compartilhando a palavra de Deus ao teu coração. Vamos estar aqui até ao final do ano, até dia 31 de dezembro, se Deus nos permitir. Bloco de anotações e caneta em mãos, e anote aí a leitura da Bíblia Sagrada, as referências, segundo o plano anual da leitura da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Anote aí, nós vamos começar a leitura da Bíblia pelo Novo Testamento, livro de 2 Coríntios, capítulo de número 11. E no Antigo Testamento, livro de 2 Reis, capítulo 25. E vamos finalizar no livro de Abacuque, capítulo 2. Agora nós vamos fazer a oração da palavra, porque nós vamos ler a Bíblia Sagrada. Toda vez que nós vamos ler a Bíblia Sagrada, nós devemos orar a Deus que o seu Espírito Santo nos ajude a entender, compreender a leitura dos textos bíblicos. E logo após, eu venho aqui unir a minha fé, juntamente com você, no momento da oração da fé. Fique até o final e você será abençoado. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós vamos ler agora a tua palavra, as referências da leitura da palavra do dia de hoje. Fala comigo, fala com os teus filhos em nome de Jesus. Vamos começar a leitura da Bíblia pelo livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Quisera Deus vos suportasseis um pouco da minha loucura, mas de fato me suportais. Porque tenho ciúme sobre vós com ciúme divino, porque vos depositei com um marido para vos apresentar como uma virgem pura a Cristo. Mas eu temo que, de algum modo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua sutileza, que as suas mentes sejam corrompidas da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não é o que nós temos pregado, ou se recebei outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não aceitastes, vós o podeis suportar, porque suponho que em nada fui inferior aos superapóstolos. Mas, embora eu seja rude no discurso, contudo não sou no conhecimento, mas todos feitos conhecidos totalmente entre vós em todas as coisas. Porventura eu cometi ofensa, humilhando-me para que vós fosse exaltados, porque vos preguei o Evangelho de Deus gratuitamente. Eu roubei outras igrejas, recebendo delas salário para vos servir. E quando eu estava presente convosco, quando tive necessidade, não fui nenhuma carga para nenhum homem, porque o que estava me faltando, os irmãos que vieram da Macedônia supriram. E em todas as coisas me guardei de vos ser um fardo, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, nenhum homem me impedirá de me gloriar nas regiões da Caia. Por quê? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que eu faço, farei para que eu possa cortar a ocasião aos que desejam ocasião. No que eles se gloriam, sejam achados assim como nós. Porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa se os seus ministros também são transformados em ministros da justiça, cujo fim será conforme as suas obras. Eu vos digo novamente, nenhum homem me julgue tolo, do contrário, recebei-me como tolo, para que me glorie um pouco.
E digo, não digo segundo o Senhor, mas digo por tolice, nesta confiança de gloriar-me. Vendo que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque suportais os tolos alegremente, sendo vós sensatos. Porque sois sofredores, se um homem vos leva para a servidão, se um homem vos devora, se um homem vos toma, se um homem se exalta, se um homem vos fere na face. Para vergonha minha o digo, falo como se estivéssemos enfraquecidos, mas naquilo que alguém é ousado, falo totalmente. Eu também sou ousado. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. São da semente de Abraão? Eu também sou. Eles são ministros de Cristo? Eu falo como um tolo. Eu sou mais. Em trabalhos mais abundantes, em açoites acima da média, em prisões mais frequentes, em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus 5 vezes recebi quarentenas de açoite, exceto 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri um naufrágio, 1 noite e 1 dia passei nas profundezas. Em viagens, muitas das vezes em perigo de águas, em perigo de ladrões, em perigos da minha própria nação, em perigos dos pagãos, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo de falsos irmãos, em exaustão e dor, em vigília muitas das vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes no frio e na nudez. Além das coisas exteriores, o que vem sobre mim diariamente, o cuidado de todas as igrejas. Quem é fraco e eu não sou fraco? Quem está ofendido e eu não me inflamo? Se for necessário gloriar-me, gloriar-me-ei nas coisas que dizem respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai nosso, do nosso Senhor Jesus Cristo, que é bendito para sempre, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador sobre o rei Aretas guardou a cidade dos Damascenos com uma guarnição, desejosos de me prenderem. E por uma janela dentro de um cesto fui descido em um muro e escapei de suas mãos. Capítulo 25 de 2 Reis. Vamos lá. Sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no 10º mês, no 10º dia do mês, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele e todo o seu exército veio contra Jerusalém e acampou contra ela, e edificaram fortes ao seu redor. E a cidade ficou sitiada até o 11º ano do rei Zedequias. No 9º ano do 4º mês, a fome prevaleceu na cidade e não houve pão para o povo na terra. A cidade foi rompida, todos os homens de guerra fugiram pelo caminho do portão entre os 2 muros, o qual fica junto ao jardim do rei. Ora, os caldeus estavam contra a cidade ao redor. O rei foi pelo caminho em direção à planície. E o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou na planície de Jericó, e todo o seu exército foi disperso dele. Assim eles pegaram o rei e o fizeram subir até o rei da Babilônia, a Ribla, e fizeram um julgamento dele. E mataram os filhos de Zedequias diante dos seus olhos, arrancaram os olhos de Zedequias e o amarraram com grilhões de bronze e o carregaram até Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, o rei, o qual o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Nebuzaradã, capitão da guarda, um servo do rei da Babilônia, até Jerusalém. E ele queimou a casa do Senhor, a casa do rei, todas as casas de Jerusalém, a casa de todo homem distinto ele queimou com fogo. Todo o exército dos caldeus estava com o capitão da guarda, pôs abaixo os muros ao redor de Jerusalém. E o restante do povo que foi deixado na cidade, dos fugitivos que saíram diante do rei da Babilônia, com o remanescente da multidão,
Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou consigo. Porém, o capitão da guarda deixou os pobres na terra para serem vinhateiros e lavradores. As colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, as bases e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, os caldeus quebraram em pedaços e carregaram o bronze deles para a Babilônia. As panelas, pás, as espevitadeiras, as colheres, todos os vasos com os quais ministravam, levaram consigo. Os braseiros, as tigelas, as coisas dos gêneros que eram de ouro, em ouro e de prata, em prata, o capitão da guarda levou consigo. As duas colunas, um mar e uma base que o Salomão havia feito para a casa do Senhor, o bronze de todos esses vasos foi sem pesagem. A altura de uma coluna era de 18 côvados, e o capitel sobre ela era de bronze, e a altura do capitel era 3 côvados, e a rede e as romãs sobre o capitel era tudo de bronze. Semelhante a esta era a outra coluna com a rede. E o capitão da guarda tomou Seraías, o sumo sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 guardadores da porta. A cidade ele tomou um oficial que foi posto acima de todos os homens de guerra, os 5 homens que estavam na presença do rei, os quais foram achados na cidade, e o principal escriba do exército, o qual convocou todo o povo da terra, 60 homens do povo da terra, para que fossem achados na cidade. Nebuzaradã, capitão da guarda, tomou estes e os trouxe até o rei da Babilônia, a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi removido da terra. E quanto ao povo que permaneceu na terra de Judá, o qual Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado, designou sobre eles Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. E quando todos os exércitos, capitães dos exércitos, eles e seus homens ouviram que o rei da Babilônia havia feito de Gedalias governador, vieram a Gedalias a Mispa. O próprio Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tamumete, o Netofatita, e Jazanias, filhos de um Macatita, ele e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens e disse-lhes: não temais por serem servos dos caldeus. Habitai na terra, servi o rei da Babilônia, e isto vos será bem. Porém sucedeu que no 7º mês que Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, da semente real, veio, e com ele 10 homens, e feriu Gedalias de modo que morreu, e os judeus e os caldeus estavam com ele em Mispa. Todo o povo, tanto pequenos como grandes, os capitães dos exércitos, levantaram-se e vieram até o Egito, porque temiam os caldeus. Sucedeu no 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no 12º mês, 27º dia do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano que ele começou a reinar, ergueu a cabeça de Joaquim, rei de Judá, na prisão. E ele falou gentilmente a ele, e pôs seu trono acima de todos os tronos dos reis que estavam com ele na Babilônia. Trocou as vestes de prisioneiros, e ele comeu pão continuamente diante dele, todos os dias da sua vida. E para o seu sustento foi o sustento contínuo dado a ele por parte do rei, uma estimativa diária para cada dia, todos os dias da sua vida. Livro de Abacuque, capítulo de número 2. Eu estarei sobre a minha guarda e me colocarei sobre a torre, vigiarei para ver que ele falará a mim, e eu responderei quando for reprovado. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, faça bem legível sobre as tábuas, para quem possa ler, quem passa correndo. Pois a visão ainda é para um tempo determinado, mas no final ela falará,
e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Eis que a alma dele, que é orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Além disso, por transgredir com vinho, ele é um homem orgulhoso e não permanece em casa. Alarga o seu desejo como o inferno, e é como a morte, que não se farta, mas ajunta para si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão todos estes uma parábola, um provérbio sarcástico contra ele? E se dirá: ai daquele que aumenta o que não é seu, até quando? E daquele que carrega sobre si dívidas, porventura não se levantarão de repente os seus credores, e tu não despertarão os que te farão tremer, e não lhe servirá de despojo? Pode ter arruinado muitas nações, todos os demais povos arruinarão a ti. E por causa do sangue dos homens e pela violência feita à terra, a cidade e a todos que nela habitam. Ai daquele que cobiçar uma cobiça avarenta para a sua casa, para que ele possa estabelecer o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Tens consultado vergonha para a tua casa, exterminado a muitos povos, e tens pecado contra a tua alma. Pois a pedra clamará da parede, e a trave no madeiramento lhe responderá. Ai daquele dia que edifica uma cidade com sangue, e estabelece uma cidade por meio da iniquidade. Porventura não se vem do Senhor dos exércitos que todos os povos trabalhem pelo fogo, e que as nações se cansem por pura vaidade? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu vizinho, que entrega a tua garrafa a ele, e lhe embebeda, para lhe contemplar a nudez. Será cheio de vergonha o lugar de glória. Bebe tu também, que o teu prepúcio seja descoberto, e o cálice da mão direita do Senhor voltará a ti, e o vômito vergonhoso estará sobre a tua glória. Pois a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, e a ruína das feras que os fizeram ter medo por causa do sangue dos homens, e pela violência feita à terra, à cidade e a todos que nela habitam. Que aproveita a imagem de escultura, depois que o seu artífice a esculpiu, ela é imagem de fundição e ensina mentiras. Para quem a formou, confie na sua obra, dizendo: ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: levanta. Isto pode ensinar? Eis que está coberta de ouro e de prata, e que não há fôlego de forma alguma dentro dela. Mas o Senhor está no meio do seu santo templo, e toda a terra cale-se diante dele. Finalizamos aí a leitura da Bíblia do dia de hoje. Você pode acompanhar a leitura da Bíblia. Certamente Deus falou contigo em algum versículo, em algum capítulo, até mesmo em uma palavra, porque o nosso Deus fala com os seus filhos. Vamos agora unir a nossa fé em oração no momento da oração da fé. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nós estamos aqui unindo a nossa fé em oração. Eu, juntamente com os teus filhos, olha a aflição do teu povo, deste homem, desta mulher, deste jovem. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Entra, Pai, nesta peleja, nesta luta nós não teremos que pelejar, porque o Senhor peleja as nossas batalhas. E que quando o Senhor peleja as nossas batalhas, a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. Por isso nós declaramos agora a cura das enfermidades, a libertação dos vícios. Nós oramos agora pela prosperidade na vida financeira, emocional, psicológica dos teus filhos, para que o nome de Jesus seja glorificado no meio dos homens. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém? Deus está operando milagre no meio do seu povo. Ore, participe e compartilhe as nossas mídias sociais. Está o nosso canal do YouTube,
Rompemos a barreira de 300 pessoas. Precisamos chegar ao número de 1000 até o final do ano para fazer ao vivo a nossa leitura da Bíblia e esse nosso culto matinal da Palavra de Deus. Por isso, se inscreva no nosso canal do YouTube, deixe seu like, seu pedido de oração, ative o sininho para você ser o primeiro a receber as notificações quando nós lemos a Bíblia e compartilharmos no YouTube, você devorar a Bíblia Sagrada, ok? Está aí, Pastor Antônio Filho, nosso canal do YouTube, se inscreva, compartilhe nas suas mídias sociais e vamos juntos chegar a 1000 inscritos para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história em Cristo Jesus.